Os americanos estão agastados com a viagem do Lula aos Estados Unidos. E não é para menos. Agora se pergunta, como é que o Lula iria recusar aquelas ofertas todas dos chineses que os americanos se recusaram ou não puderam dar ao Lula na viagem que ele fez ao Biden? Tudo pode ser resumido naquela frase que o Lula, respondendo às críticas americanas, disse sobre a fábrica de tecnologia, a Huawei. Como é que eu não vou conhecer aquela fábrica que oferece justamente a revolução da internet, a revolução digital? Explica-se. Os Estados Unidos alegam que a Huawei ela não só fornece tecnologia, inclusive tecnologia mais barata, talvez até mais da metade menos da metade do preço que oferece os americanos. Mas por que a Huawei estaria espionando os americanos? Ora, os americanos não espionam ninguém? Mas vamos examinar aqui, a partir dessa notícia da Folha de São Paulo. Aqui a Folha diz: governo dos Estados Unidos vê afronta em declarações de Lula sobre Washington na China. Membros da gestão Biden avaliam que brasileiro renunciou à pretensão de neutralidade em falas sobre a guerra da Ucrânia. Aqui se concentra mais nessa questão da guerra da Ucrânia. O Lula explicou muito bem que a posição do Brasil, que inclusive vem da posição do Bolsonaro, que era um governo de direita, e que era justamente essa de condenar, sim, a guerra. Agora, não contribuir com a guerra, principalmente porque o Lula queria a paz que reinasse, que aquilo fosse criado um clube de países que fosse defender a paz e, com a força desses países, impusessem a paz, nem que fosse a forceps. Bom, aí diz, apesar de declarar neutro na disputa geopolítica entre Estados Unidos e China, o Brasil parece ter se alinhado claramente aos chineses e à Rússia. Olha, aqui é uma acusação, não é nem mais uma análise. Essa é a percepção e o receio de integrantes do governo americano, ouvidos pela Folha, que alegam que os brasileiros não só não têm prezado pelo equilíbrio em seus posicionamentos, como teriam adotado uma clara oposição ao Washington. Aqui é o Lula chegando na base aérea de St. Andrews, ali nos arredores de Washington. E ele chega quase solitário, com a Janja. Ali ele é recebido por uma pequena delegação de funcionários de segundo escalão. No encontro com o presidente Biden na Casa Branca foi igualmente frio, sem cerimonial. Não estava lá sequer a primeira-dama, a Jill Biden, para cumprimentar a primeira-dama brasileira, a Janja da Silva. E foi o próprio Biden quem fez ali as honras para a primeira-dama brasileira. Uau! Um encontro com forte simbolismo político. Biden foi um dos primeiros chefes de Estado a dar os parabéns a Lula pela vitória nas eleições e tinha a intenção de vê-lo antes mesmo de assumir a posse. Lula preferiu esperar. No encontro de 20 minutos, Biden e Lula... No encontro de apenas 20 minutos para um presidente brasileiro. Se entende uma coisa dessa?
Aí tem uma explicação, não é porque o presidente tinha muitos compromissos, ia receber governadores e estava tratando da política interna dos Estados Unidos. E quando abordaram a questão climática, foi outra decepção. Lá os Estados Unidos disse que poderiam pensar em dar uns 50 milhões de dólares para o Fundo Amazônico. E aquilo também acabou não acontecendo porque a declaração conjunta acabou generalizando tudo e não foi especificada nenhum tipo de ajuda para a questão amazônica. É o maior desafio dos dois países. O presidente brasileiro respondeu, citando que o governo adotou a política de desmatamento zero na Amazônia. Agora vamos ver como foi a recepção na China. A cerimônia preparada para receber o presidente Lula em Pequim deixa evidente a importância da visita para a China. O presidente Xi Jinping recebeu o petista pessoalmente na porta do Grande Palácio do Povo. No salão, a comitiva brasileira se reuniu com o líder chinês. Pois é. E aí os americanos se queixam, não é? Recebem mal o brasileiro, claro que aquilo tudo era também um recado para dizer que não estava satisfeito com as posições que o presidente vinha tomando, inclusive dizendo que queria fazer uma proposta de paz, uma paz para a guerra, porque os Estados Unidos não é que sejam contra a paz, mas é que são contra, consideram uma invasão da Ucrânia pela Rússia. Vejamos aqui esse material da CNN que é muito ilustrativo. E representantes do governo local. Lula disse que a visita à empresa de tecnologia Huawei, banida nos Estados Unidos, foi para dizer ao mundo que não tem preconceito com o povo chinês e que ninguém pode proibir essa relação. Nós queremos que a relação Brasil-China transcenda a questão comercial e que ninguém vai proibir que o Brasil aprimore a sua relação com a China. Antes de se despedir da sua visita ali na China, o Lula escreveu esse Twitter. Visitei o Centro de Desenvolvimento de Tecnologias da Huawei. A empresa fez uma apresentação sobre 5G, que é aquela nova modalidade, não é, do celular, e soluções em telemedicina, educação e conectividade. Um investimento muito forte em pesquisa e inovação. Olha aqui o Lula com toda a sua comitiva presidencial brasileira visitando a Huawei.